Olha, um dos conceitos mais importantes, e vamos combinar, um dos mais confusos da fé cristã é esse tal de reino de Deus. Mas afinal, o que a Bíblia realmente quer dizer com isso? Vamos mergulhar nessa ideia hoje. Então, vamos direto para aquela pergunta que, nossa, mexe com a fé de muita gente, né? A gente liga a TV, vê o noticiário, vê tanta injustiça, tanto sofrimento, e essa pergunta aí na tela, ela simplesmente brota na nossa cabeça, quase que sem a gente querer. E sabe o que é curioso? Essa tensão toda, ela raramente vem de uma falta de fé, sabia? Na verdade, o que a nossa fonte aponta é que, na maioria das vezes, o problema está numa ideia meio torta que a gente tem sobre o que a Bíblia quer dizer com o reino de Deus. A gente conseguir entender isso de verdade, a primeira coisa, a mais importante, é uma mudança de chave na nossa cabeça. A gente precisa deixar de lado aquela ideia de que reino é, antes de tudo, um lugar, um território físico, sabe? Vamos desmontar um pouco essa ideia. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, tá a ideia que todo mundo tem na cabeça. Um lugar físico, sabe? Um lugar de paz total, tudo perfeito, quase uma utopia. Mas aí, quando a gente olha para a definição bíblica, a coisa muda completamente. É algo muito mais dinâmico. Não é sobre um lugar, é sobre uma ação. É sobre a autoridade sendo exercida, um governo ativo, é o reinado do rei em movimento. Então, o ponto central é esse aqui, ó. Quando a Bíblia fala do reino de Deus, ela está falando do governo de Deus em ação. É o domínio dele acontecendo, a vontade dele sendo colocada em prática. É um verbo, não um substantivo de lugar. E esse versículo aqui, nossa, ele amarra essa ideia perfeitamente. Ele diz que o trono de Deus está estabelecido e que o reino dele domina sobre tudo. O que isso quer dizer, no fundo? Que a realidade, na verdade, nunca esteve fora de controle, mesmo que para nós a sensação seja outra. Ok, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se Deus já está reinando sobre tudo, por que a gente ainda vê tanto conflito, tanto pecado, tanto sofrimento por aí? Bom, a resposta está em entender que o reino é como se fosse uma grande obra em andamento. E a fonte que a gente está usando traz uma analogia sensacional para isso. Imagina um prédio enorme, novinho. A inauguração já aconteceu, ele está aberto, está funcionando, só que algumas alas ainda estão em obra, com gente trabalhando, poeira, barulho. O reino de Deus é mais ou menos isso. Cristo inaugurou, ele já é uma realidade presente, está ativo, mas a reforma completa do mundo, essa ainda não acabou. É exatamente por isso que o anúncio de Jesus foi uma bomba na época. Ele não chegou falando, oi, tô fundando uma nova religião. Não. O que ele estava anunciando era que o governo de Deus, aquela era do futuro, estava invadindo a nossa era, o presente, com tudo. A inauguração tinha finalmente chegado. Isso nos leva direto para o centro da questão, tá? Mas é o conflito todo que a gente vê. Bom, o ponto-chave é que a existência de oposição, de gente se rebelando, isso não quer dizer de jeito nenhum que o rei não está no trono ou que ele perdeu o controle. Essa imagem que o Salmo 110 pinta uau, é muito poderosa. Ela mostra que o reino não foi feito para ficar esperando o conflito acabar para poder existir. Muito pelo contrário. Ele avança com toda a autoridade, justamente ali, ó, no meio da resistência, no meio dos inimigos. E partindo daí, a nossa fonte destaca 4 pontos que são assim cruciais para a gente guardar. Primeiro, resistência não quer dizer ausência de governo. Segundo, rebelião não significa que o rei foi tirado do trono. Terceiro, e isso é importante, a desobediência das pessoas não cancela o governo de Deus. E por último, o pecado não cria um território independente fora do domínio dele. É tipo uma insurgência, sabe? Contra um rei que continua firme no governo. Olha que analogia simples e genial para isso. Quando a gente entra numa casa e ela tá toda bagunçada, a gente não pensa, ah, essa casa não tem dono. Não. A gente pensa que o dono tá no meio da arrumação, certo? É a mesma lógica. O mundo pode até resistir a Deus, mas ele continua pertencendo ao rei. E esse rei está trabalhando ativamente para colocar tudo no lugar. Beleza, até agora a gente falou da coisa numa escala gigante, cósmica, né? Agora vamos puxar isso para perto, para o nível pessoal. Como é que essa nova forma de entender o reino mexe com a nossa vida, com a nossa fé, no dia a dia? E aqui a gente entra num desafio espiritual gigantesco. Muitas vezes, sem nem perceber, a gente acaba tratando Deus mais como um sócio, um consultor de luxo, do que como um rei. A gente quer os benefícios do reino, claro, a paz, a provisão, mas sem se submeter de verdade à autoridade do rei.
A oração vira quase uma negociação para Deus abençoar os nossos planos. E aí fica a pergunta que não quer calar. Quem é que está sentado no trono do nosso coração? De verdade. É exatamente por isso que a Bíblia fala da conversão usando essa linguagem de reino, de governo. Pensa nisso. É uma transferência de domínio. É sair do governo do eu, do império das trevas, e passar para outro governo, o reino de Cristo. É escolher viver sob o comando dele. E viver nesse reino não tem nada a ver com cumprir uma lista de rituais religiosos, viu? O apóstolo Paulo foi direto ao ponto quando descreveu como é essa experiência por dentro. É justiça, ou seja, viver de um jeito que combina com o caráter do rei, é paz, aquela tranquilidade de saber que, no fim das contas, é ele quem está no controle. E é alegria, que é a liberdade, o alívio de não precisar mais carregar nas costas o peso de ser o rei da própria vida. Para a gente fechar, essa análise toda nos deixa com algumas perguntas bem diretas, para uma avaliação honesta mesmo. E a ideia não é ter todas as respostas na ponta da língua, mas sim parar para pensar de verdade sobre qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida. Porque, como a fonte nos lembra, o reino não se firma onde Deus é só um nome que a gente chama na hora do aperto. Ele se firma onde ele é obedecido. No fim, toda a fé que amadurece começa no exato momento em que o nosso coração resolve descer do trono